5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu esta música foi a professora Mônica, minha amiga historiadora. Eu estou aqui no canal do professor Cláudio Neto no YouTube, que estamos comemorando 6K, 6.000 visualizações. Eu estou e pediu essa música. Tá aí, professora Mônica, minha querida amiga historiadora, a música que você pediu. Muito legal, minha querida e linda turma de segunda série. Nesse dia 29 de junho de 2020, nós vamos finalmente fazer as correções finais do livro. Nós temos uma pausa por conta da prova, das avaliações de vocês, né? Das provas. Fiquei devendo, mas estou trazendo agora a correção para deixar um recado para vocês. Eu marquei aqui, vamos corrigir aquela parte toda da Era dos Extremos. Vamos a correção das páginas 65 até 76, tem trabalho hoje. E eu vou falar também da terceira avaliação, tá legal? Vamos começar assim, papel e caneta na mão, segure o seu coração. Não tem nada a ver isso. Vamos anotar então, pode anotar do jeito que está aqui, Eu marquei aqui as questões que são de múltipla escolha e as discursivas a gente vai estar trabalhando aqui, tá legal? Vou estar passando as respostas para vocês, para não tornar a aula longa demais. Então, a questão 9, letra A, 10, B, 11, D, 12, B, 15, pode marcar desse jeito mesmo, 15, E, 16, A, 20, A, 21, E, 22, A, 23C, 24D, 25C, 27E, 28C, 29C, 30E, aí aqui já ficou mais apertadinho, para poder caber, 32D, dá para ver daí? 33A, como se vocês pudessem responder e eu ver. Então, 32D, 33A, 34E, 35D, 36D. As discursivas nós vamos falar aqui. Em relação à terceira avaliação, nós vamos fazer assim, Eu quero que vocês prestem muita atenção nas duas próximas aulas que nós vamos passar. Uma no dia 6 de julho e a outra 13 de julho. É isso? Isso, 13 de julho. 6 e 13 de julho. Essas duas aulas que vão pontuar em relação à nossa avaliação de terceiro bimestre. Tá legal? Então, papel e caneta na mão, vamos para as correções das discursivas. Eu vou dar uma viradinha para cá, vai dar uma clareada aí. Sim. Então vamos lá. Vamos para as discursivas. A discursiva ela começa com a questão número 13. Você diminui um pouco esse brilho aí. Ao vivo é assim. Então a questão 13, a resposta da 13 é o seguinte. Anotem aí, por favor. O uso da força foi fundamental para calar e expurgar qualquer tipo de oposição política e para consolidar e ampliar seu domínio multinacional e assim obter matérias-primas fundamentais para o projeto de industrialização do país. O desenvolvimento industrial, com ênfase na indústria de base e bens de capital, provocou o crescimento econômico soviético, permitindo ao Estado implantar uma série de benefícios sociais antes inexistentes na sociedade russa, criar milhões de empregos, principalmente na indústria e na burocracia estatal, além de garantir educação e saúde para a população. Legal? A 14ª, a resposta é o seguinte: indicar, entre outras, as seguintes medidas: instituição do Conselho de Comissários do Povo, proclamação dos direitos sobre a terra,
aí é reforma agrária, tá? Paz, aí é o armístico imediato, e negociações para a retirada da Rússia da Primeira Guerra. Também tem o controle operário, que é a estatização e direção operária das fábricas, declaração dos povos da Rússia, que seria aí a igualdade entre as nações russas e o direito de cada uma delas de construir um Estado nacional próprio. Organização do Exército Vermelho para enfrentar os exércitos brancos na Guerra Civil, que foi de 1918 até 1921, tá? Adoção do comunismo de guerra, que seria apropriação de bens e terras, regulamentação da produção e etc. Durante a Guerra Civil, estabelecimento da NEP, nós falamos que foi a nova política econômica, com a permissão para o ingresso de capital estrangeiro e da atividade de pequenas e médias empresas privadas. Isso se deu em 1921, tá? A outra discursiva aqui é a 17ª. A resposta da letra A diz não. O interesse era a obtenção de privilégios econômicos para os estados capitalistas monopolistas, que pretendiam aumentar a exploração de matérias-primas elaboradas e escoar seu capital excedente em investimentos de retorno de curto prazo, como eram as áreas africanas, divididas entre países europeus. A cultura étnica, linguística, não foi considerada, tá legal? A letra B, a resposta é o seguinte: esta seria a proposta de preservação de uma multiplicidade de culturas africanas e do fortalecimento político para enfrentamento das pressões do imperialismo europeu. A 18ª, também discursiva, a letra A diz a necessidade das potências capitalistas em expandir seus investimentos, garantindo a reprodução do capital. O ideal civilizatório que norteou as ações das potências capitalistas do século XIX. A letra B diz o seguinte: o progresso econômico e tecnológico das potências capitalistas no século XIX, notadamente as europeias, fundamentou a formulação de teorias que colocavam aquelas potências como centro de difusão do progresso e do conhecimento. As demais nações não industrializadas, principalmente África e Ásia, tá, pessoal? Elas eram vistas como bárbaras e não civilizadas, necessitando, portanto, do concurso dos povos vistos como civilizados para saírem da barbárie. Civilizados aí, barbárie, né? Pode botar aspas aí. A 19ª, também discursiva, ela diz dois entre os motivos. Eu vou dar vários aqui. Grande Depressão de 1873, necessidade de exportação de mercadorias, necessidade de exportação de capitais, tensões nacionalistas, conflitos sociais e a crença na missão. Missão entre aspas aí. Tá legal? Então, outra discursiva, a 31ª questão. Não, a 26ª antes. A 26ª diz o seguinte: letra A, predomínio do capitalismo financeiro que, a partir dos países centrais, passa a monopolizar o mercado de colônias e a determinar suas economias. A letra B, ela diz o seguinte: as transformações nas relações de poder entre os países europeus, com o surgimento da Alemanha enquanto potência capitalista, o nacionalismo existente entre várias minorias nacionais que foram anexadas dentro de grandes monarquias europeias, tendo o Império Austro-Húngaro o caso mais exemplar. Agora sim, a 31ª diz assim, ó, duas das transformações, vou passar várias: desaparecimentos de impérios centrais, multiétnicos e pluriculturais, como o austro-húngaro e o turco-otomano. Surgimento de novos estados no leste europeu, aí surgem a Tchecoslováquia, a Polônia, a Iugoslávia, além da Áustria e da Hungria, separadas uma da outra. Entrega de territórios anteriormente turcos ao Reino Unido, aí que foi Palestina, a Jordânia e a Mesopotâmia. E a França, aí o Líbano e a Síria, pela Liga das Nações.
Ainda tem o reforço da política de isolamento imposta à Rússia, com a criação de um cordão sanitário, formado também por países surgidos da desagregação do Império Austro-Húngaro. E dois dos países, tem quatro, vou citar aqui, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e a Turquia. Legal? A 37ª também é discursiva, ela diz assim, ó: a Sérvia, reino independente de origem eslava, pretendia construir um grande estado eslavo na região dos Balcãs, com o propósito de construir a Grande Sérvia, apoiados no pan-eslavismo russo. Os sérvios iniciaram as lutas nacionais pela independência dos demais povos eslavos que se encontravam sob o domínio do Império Austro-Húngaro. Temendo a desestabilização de seu controle nos Balcãs, a Áustria-Hungria passou a considerar a Sérvia como sua inimiga potencial, preparando-se para um eventual confronto bélico. E a letra B, a resposta é o seguinte: as determinações do Tratado de Frankfurt, ao término da Guerra Franco-Prussiana, impondo a perda dos territórios da Alácia e Lorena pela França, que deu origem ao revanchismo francês e o aumento das tensões entre as potências acirradas pela... Só um minutinho. Ao vivo é assim. Acirrados pelas disputas imperialistas dos dois países, principalmente no norte da África. São razões para a existência de planos estratégicos de ocupação para ambos os lados. A 38ª questão, a letra A: antes da Primeira Guerra Mundial, as batalhas eram caracterizadas por guerras de movimento, com deslocamento de grande contingente humano, com armas pessoais e enfrentamentos do chamado corpo a corpo, no quais os indivíduos eram decisivos. Com o avanço da tecnologia bélica durante a Primeira Guerra Mundial, houve grande modificação dos conflitos, com a percepção de que as armas de destruição em massa é que determinariam as possibilidades de vitória, com a destruição da infraestrutura inimiga e não necessariamente com a eliminação do exército adversário. A letra B: a Primeira Guerra Mundial foi um conflito que eu prefiro a Grande Guerra. Nós, historiadores, já falamos isso, né? Nós acreditamos que foi uma guerra só, a primeira e a segunda com uma pausa. Eu gosto de estar sempre frisando isso. Mas aqui a resposta do livro está marcando isso. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito que tem forte relação ao movimento vivido pelo capitalismo no final do século XIX e início do XX, pois um dos principais motivos geradores do conflito foi a disputa imperialista entre as nações europeias envolvidas no neocolonialismo, com o objetivo de explorarem matéria-prima, mão de obra barata e garantir mercado consumidor, instalando suas indústrias e ampliando o poderio econômico. Portanto, foi a expansão do capitalismo em sua fase imperialista, com intensa disputa por territórios na África e Ásia, que deu origem à Grande Guerra. E a última questão, a 39ª, habilidade da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá legal? A 39, 39 foi péssima. A 39ª, a letra A: miséria, fome, AIDS, desemprego, má distribuição de renda e pobreza. A letra B: conflitos étnicos e guerras civis. Eu vou deixando um grande beijo no fundo do seu coração. Lembrando que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Em breve isso tudo vai passar e espero que se normalize o mais rápido possível. Desejando que vocês tenham muito amor, muito carinho, muita paciência por todos que estão ao seu redor. Deixando um beijo no fundo do seu coração, um forte abraço e nós encerramos aqui o livro. Não se esqueçam que para a terceira avaliação serão as próximas 2 videoaulas, mais a matéria que está no livro, tá legal? Eu vou estar informando para vocês quais serão os tópicos. Nós vamos trabalhar esses 2 tópicos e vamos fazer uma boa prova, tá legal?
Agora sim, um grande beijo no fundo do seu coração, um forte abraço, fiquem bem e até a próxima.